Olá pessoal, tudo bem? Gostaria de dizer a todos vocês que a partir de hoje nós vamos começar a fazer a leitura do documento, fazer uma leitura, um estudo do documento da CNBB 88. Meu nome é Diego Carvalho e esse documento da CNBB é um projeto nacional de evangelização. O nome do documento é O Brasil na Missão Continental, como vocês podem visualizar aqui. E a gente vai fazer então esse estudo, documento da CNBB 88, que é um documento bastante importante para entendermos o que realmente é ser um missionário, né? Que não é só ser missionário quando tem eventos, né? Quando são as santas missões populares, missão jovem e tantas outras missões que às vezes são temporárias, né? Ser missionário é atemporal, é todo momento. Se você é batizado, com toda certeza você já foi chamado para essa missão, né? É um projeto de evangelização, Brasil na Missão. A alegria de ser discípulo missionário. A gente vai ler um pouquinho do que esse documento vai estar falando para a gente. Logicamente que nossa intenção é estudar o documento todo, porque é importantíssimo que a gente tenha, no mínimo do conhecimento do que é ser missionário, e aos poucos a gente vai se aprofundando dentro desse tema, certo? Nós vamos saber aqui dos objetivos geral, né, objetivos específicos. Vamos saber também aqui sobre diversas temáticas do que é um ser missionário. Então nós vamos bater no objetivo geral. O objetivo geral do documento é abrir-se com o impulso do Espírito Santo e incentivar nas comunidades, em cada batizado, o processo de conversão pessoal e pastoral ao estado permanente da missão, para a vida plena. Ou seja, nós temos que ter essa consciência de que missão não é algo passageiro, não é algo que se faz uma vez no ano, uma vez na vida. Não. É o tempo todo, é a vida toda, a vida inteira fazendo isso. Nós somos missionários, somos chamados a ser missionários o tempo todo. E a primeira mulher a ser chamada foi Maria. E nós somos assim como os discípulos de Jesus e também, obviamente, né, seguidores de Cristo e admiradores. Né, nós a veneramos Maria, não, nós não adoramos. Somos grandes veneradores de Maria também com a primeira missionária. Os objetivos específicos aqui fala também que proporcionar e a alegre experiência do discípulo um encontro com Cristo. Né? Missionário é aquele que vive sempre alegre. Missionário é aquele que, independente das circunstâncias que aconteçam na sua vida, ele sempre está, sim, com aquela alegria de ser missionário, de estar ali levando a palavra de Deus, não só como uma pessoa que vai ali querer evangelizar, mas que vai ser evangelizada com cada testemunho que as pessoas vão nos dizendo ao longo da caminhada missionária. Promover a formação em todos os níveis para sustentar a conversão pessoal e pastoral do discípulo missionário. É importante dizer que essa promoção de formação ela é para todas as pastorais, movimentos, organizações, ela é importantíssima. Sem isso, a gente não anda sem formação, né? A gente precisa ter uma boa formação para que a gente possa sair para ser uma igreja em saída e ter essa comunicação, levar Jesus na casa das pessoas com humildade, mas também com sabedoria. Repensar as estruturas da nossa ação evangelizadora para um compromisso de ir e atingir a quem normalmente não atingimos. Ou seja, é importante que as pastorais, os movimentos, a igreja como um corpo todo possa se pensar melhor de que forma podemos fazer uma missão que vai abranger todos, que não vai extinguir ninguém, né? Ou seja, que não vai deixar de lado ninguém, porque a igreja acolhe. A igreja é aquela que acolhe. Jesus acolheu tantos pecadores
a gente não pode deixar de acolher ninguém, né? Esse é um dos primeiros princípios missionários, é o acolhimento. É entrar na casa de quem for. Se tiver lá drogado, pode entrar na casa do drogado. Se tiver um doente, na casa dele. O importante é que um daqueles que estejam lá sãos vão ouvir a palavra de Deus, você vai passar aquela sua mensagem, mas você também vai ter um projeto para aquela família. Né? Um projeto, o que eu posso fazer junto com essa família para mudar essa situação. Não basta somente ir lá, ler a palavra de Deus e ouvir o que a pessoa tem a dizer, se desabafar, se nós também não tivermos uma frente missionária, um planejamento para a vida daquelas pessoas que possam mudar. Favorecer o acesso de todos a partir dos pobres, a atrativa oferta da vida mais digna em Cristo. Aprofundar a missão como serviço à humanidade. Discernir os sinais do Espírito Santo na vida das pessoas e na história. O Espírito Santo nos acompanha a todo momento. Né? O Espírito Santo é que nos guia em todas as nossas missões. Então é importantíssimo sempre estarmos em oração, buscar a palavra de Deus, o discernimento, e estarmos ali em constante oração. E essa constante oração, obviamente que ela pode ser em grupo, mas também individual. Nós aqui na página, já iniciando assim, com muita alegria, né? Nós temos a iluminação bíblica. O lema é a alegria de ser discípulo missionário. Vou mostrar para vocês com o livro documento, não livro não, documento, 88, ele é bem ilustrativo, assim, no sentido de que nos dá uma força maior quando você tem um lema, né? Quando você tem assim, realmente palavras que te dão um chamativo para realmente o que é ser missionário. Né? É a alegria de ser discípulo missionário. Isso mesmo, ser missionário é ser alegre, levar boa nova a muitas casas, a muitas pessoas que precisam, inclusive para nossas próprias casas, nosso próprio coração. Quando a gente faz missão, a gente pensa que vai evangelizar as pessoas e muitas vezes acaba sendo evangelizado. Iluminação bíblica. A iluminação bíblica e o querigma são apresentados no decorrer do projeto em forma de subsídios homiléticos, roteiros para grupos de reflexão e para ciclos bíblicos, especialmente à luz dos discípulos de Amorgos. Lucas 24, versículo 13 a 35. Do bom samaritano, presença e compaixão no ano paulino, contribuições, atividades do símbolo sobre a palavra de Deus. Levar-se em conta, promover a pessoa, o amor e a liberdade, renovar a comunidade, unidade e diversidade, e construir a sociedade, justiça e vida serão também produzidos roteiros para a leitura orante da Bíblia, o Lexio Divina. A gente tem muita dificuldade de poder lidar com o Lexio Divina, né? Mas a gente precisa, assim como leigo, com leigas, todo leigo e toda leiga, ele é missionário, né? Você que é leigo da igreja, você que participa da sua igreja, né? Participa da sua comunidade, você é um leigo, com toda certeza você é um leigo, mas não quer dizer o leigo que não sabe nada, um leigo que muitas vezes deixa de participar da igreja porque não sou capaz. Você tem sim os seus dons, tem as suas capacidades. Você é chamado a ser missionário, como disse anteriormente, o documento reforça, pelo ser batizado. Tá bom? Então você é um leigo, você é uma leiga e está pronto para essa missão. Vamos lá? Vamos indo à frente aqui, né? Sinais compartilhados, a Bíblia. A Bíblia esteja sempre presente com a palavra de Deus e como expressão de missão continental entre nós, incentivando o povo à Lexio Divina, ao exercício da leitura orante da Sagrada Escritura. Essa prática muito salutar de abordagem da palavra de Deus, com seus 4 momentos: leitura, meditação, oração, contemplação. Favorece o encontro pessoal com Jesus Cristo. É o que a gente dizia há pouco, né? Essa leitura da Lexio Divina, ela realmente tem esse caráter
oracional, tanto em grupo, né, quanto individual, o Espírito Santo vai agir. Mas a leitura da Lexio Divina é exatamente levar essa dinâmica de leitura em grupo. Especificamente em grupo, né? Não é que você não possa fazer também, obviamente, individualmente na sua casa, porque vai te ajudar a alimentar ainda mais. Você está com a Lexio Divina em dia, seguindo esses passos, que é, veja bem, a meditação, a leitura, a meditação, a orientação e a contemplação. Quando você aprende a Lexio Divina, que muitos cristãos, até como eu, ainda não aprendi a manuseá-la, mas estamos em processo de aprendizado, né? Temos que buscar aprender para que possamos ser não só uma pessoa que está em comunhão com a igreja, mas também que nós possamos ter essa certeza de que a Lexio Divina nos leva cada vez mais perto de uma espiritualidade, de uma paz interior que só Jesus pode nos dar, através da sua grande sabedoria, que é a palavra de Deus, que é a meditação, que é a reflexão. Certo? Vamos aqui também, capelinha missionária. Esta foi um presente santo, um presente do Santo Padre. A conferência era parecida. O próprio Papa explica a conclusão do seu discurso inaugural. O texto acompanhará a réplica do tríptico, oração no Brasil na missão continental. E nós temos também a oração no Brasil na missão continental, que é importante que as pessoas possam, muitas vezes, como uma ideia, né, para as comunidades que está colocando nas suas paróquias, e fazer essa reflexão também da oração nas comunidades. Se você quiser fazer na sua casa também, não vejo problema algum, muito pelo contrário, vai acrescentar muito na sua vida. O Senhor Deus da vida e do amor, enviaste o vosso Filho para nos libertar das forças da morte e conduzir-nos no caminho da esperança. Movei-nos pelo dom do vosso Espírito, fazendo discípulos comprometidos com o anúncio do Evangelho em nossa pátria em comunhão com a missão continental. Fazei-nos missionários, caminhando ao encontro de nossos irmãos e irmãs, acolhendo a todos, sobretudo os jovens, os afastados, os pobres e os excluídos. A oração continua. Virgem Mãe Aparecida, intercedei junto ao vosso Filho, para que sejamos fiéis ao vosso compromisso de discípulos missionários. Amém. Então vejamos aqui o documento, também traz essa oração fortíssima e linda, né? Uma linda oração. Uma oração que serve para, lógico, para toda a comunidade, você colocar ela para toda a comunidade, né? E também na nossa própria casa, né? Onde nós temos espaço, onde nós vivemos. Por que não também a gente compartilhar nos grupos de WhatsApp, Facebook, as redes sociais também, né? A palavra de Deus tem que ser compartilhada. E a oração também é Deus falando comigo, falando com você, falando com todos nós. Logomarca. Todos os subsídios produzidos pela missão continental serão identificados pela mesma logomarca da quinta conferência. Padroeiros a critério regionais e das dioceses. Coleção de cantos missionários. Aqui está uma das partes aqui onde fala na parte quinta aqui do documento, 88, a pedagogia da missão permanente. Vou mostrar aqui para vocês. Diz assim: o projeto da missão continental visa unir na fé e no ardor missionário os povos latinos-americanos e caribenhos. A grande intuição é ativar a energia, o potencial da pessoa que fez a experiência do fascínio do encontro com Jesus e, ao mesmo tempo, oportunidade este encontro para aqueles que ainda não o fizeram. Queremos atingir como interlocutores privilegiados, sobretudo os jovens, os afastados, os pobres, os excluídos. Acolhendo o convite de Aparecida, seguimos os passos da pedagogia que ilumina
a formação e a ação do discípulo missionário. Ou seja, nesse momento aqui nós vejamos bem claro que o objetivo é exatamente atingir os excluídos, né? As pessoas que estão à margem da sociedade, as pessoas que ainda não se encontraram com Jesus porque não se encontraram consigo mesmas. A gente precisa realmente criar essas oportunidades para essas pessoas. No processo de formação do discípulo missionário, aparecem 5 aspectos fundamentais, diversos em cada etapa do caminho, mas que só se complementam intimamente e se alimentam entre si. Primeiro, ao encontro com Jesus Cristo através de querigma, fio condutor de um processo que culmina na maturidade do discípulo, deve renovar-se constantemente pelo testemunho pessoal, pelo anúncio do querigma e pela ação missionária da comunidade. Querigma é o chamado, né? Então nós temos que realmente renovar constantemente esse querigma, esse chamado que Deus tem para nós, juntamente de Deus e da comunidade. E a conversão, resposta inicial de quem crê em Jesus Cristo e busca segui-lo conscientemente. A conversão, veja bem, a conversão é a resposta inicial de quem crê em Jesus Cristo e busca segui-lo conscientemente. A gente não pode pensar que alguém forçar ninguém a seguir Jesus Cristo só porque nós vamos dar comida, nós vamos dar pão, nós vamos dar um emprego, nós vamos dar tantas outras coisas, né? Uma bicicleta, uma roupa, não. A pessoa tem que ser Jesus Cristo de coração, conscientemente, né? Sabendo logicamente que a nossa função é colocar a dignidade humana, mas dando as condições àqueles que são excluídos à margem aí da população, nas ruas, nas drogas e tudo. Mas é muito mais do que recuperá-las. É colocá-las de frente com Deus. É fazer com que ela abra o coração para Deus sem forçar, obviamente. É de uma forma espontânea, na oração, com as dinâmicas, de uma forma consciente. Porque não tem como você viver sua fé, o seu inconsciente, por obrigação. Ninguém vive assim, né? Nós vivemos nossa fé acesa conscientemente. O discípulo, com um amadurecimento constante no conhecimento, amor e seguimento de Jesus, mestre, quando também se aprofunda no mistério de sua pessoa, de seu exemplo, de sua doutrina, graças à catequese permanente e à vida sacramental. A catequese é para nós, obviamente, né? Tem agora o projeto da catequese da iniciação, né? A vida cristã. Tudo isso é importante para a gente ter essa base da missão. A missão começa sendo batizado, mas quando a gente vai começando ali na catequese, muitos, infelizmente, após a catequese, não estão nas pastorais, movimentos, como seria o caminho habitual de continuar a sua missão. Muitos se desligam, vão para outras denominações, outras religiões, acabam até mesmo não fazendo parte de grupo nenhum da igreja, acabam até deixando de ser religiosos, porém se esquecem que o primordial não era ser batizado ali sem uma consciência e não ter um acompanhamento, né? Sem ter uma consciência do que é o ser batizado. Na catequese a gente vai aprendendo o que é o nosso batizado e a gente vai pegando algumas responsabilidades. É importante que a gente possa ter consciência que a catequese, assim como outros movimentos que se acabam quando a gente tem um movimento ou uma pastoral que a gente está coordenando, participando dela, ela não acabou a nossa missão. A gente sempre vai ter outra missão dentro da igreja, porque a igreja somos todos nós, né? Obviamente que existe uma estrutura para agasalhar todos nós, mas dentro da estrutura nós temos também que, assim como nós somos agasalhados lá atrás pela catequese, né? Nossos pais lavaram tudo, é importante também que a gente possa agasalhar aqueles outros que ainda precisam conhecer a Deus mais de perto, que precisam conhecer a igreja, né? Se vão concordar ou discordar de algumas coisas, paciência. Eu também não concordo com algumas coisas, mas devo obediência. Então, é importante que todos nós possamos ter consciência de ser cristão. O mais importante é isso, que a nossa missão é contínua. Não é só um movimento, não é só uma pastoral. É uma missão permanente.
A comunhão, pois não pode existir vida cristã. A comunhão, pois não pode existir vida cristã fora da comunidade, nas famílias, nas paróquias e nas comunidades. Como eu acabei de dizer, nós temos que sempre estar em comunhão com a comunidade, com as famílias, e principalmente conosco e com Deus, né? Se achasse comunidade de vida consagrada na comunidade, base nas outras pequenas comunidades, movimentos, tal como acontecia entre os primeiros cristãos, e a comunhão na fé, na esperança e no amor. Deve estender também aos irmãos e irmãs de outras tradições cristãs. Hoje está tão assim, eu vejo, mas fulano está fazendo ecumenismo com espírita, isso não pode, está fazendo com o Papa está indo falar com outros religiosos que não vêm com a fé cristã. Gente, o Papa é nosso, digamos que esse negócio de chefe, né, não cabe bem. Nosso orientador maior espiritualmente, né? Como católicos, né? Católicos, da Igreja Católica Romana, somos batizados, temos consciência de que o Papa é, sim, o nosso orientador maior. Então, vejamos que nós temos que ter, sim, esse diálogo, essa abertura, assim como nós conversamos tipo, eu sou flamenguista, vou usar aqui um exemplo, converso com o Vascaíno, né, um rival do Flamengo, e a gente assiste o jogo junto, qual o problema, né, de dialogar. Então, assim também nas religiões, o Papa também é um líder político, né? Ele também vai levar esse diálogo e o bem comum para todos. Deus não veio para excluir ninguém, ele quer sim a inclusão de todos. Então, nós temos que parar com esse mimimi de que as outras religiões ou denominações que sejam não têm o seu significado dentro da comunidade religiosa, né? Não tem o significado no mundo de fazer diferença. Nós temos que realmente fazer pontes, né? E não destruir essas pontes, e não dificultar com que essas pontes sejam construídas com outras religiões, para que a gente possa avançar no mundo melhor, no mundo cada vez mais humano, de mais diálogo e de menos guerra, menos violência. Partindo para outro ponto, ou seja, o ecumenismo é importantíssimo para toda a sociedade. E é obviamente que com o tempo a gente vai adquirindo essa ideia e com certeza colocando em prática, que é o melhor, né? E vamos partindo aqui também a missão que nasce do impulso de compartilhar e a própria experiência da salvação com outras, de plenitude e de alegria feita em Jesus Cristo. A missão deve acompanhar todo o processo, embora diversamente conforme a própria vocação e o grau de amadurecimento humano e questão de cada um, tendo Maria como modelo perfeito do discípulo missionário. Ou seja, como eu disse lá no início, Maria é realmente a primeira missionária, né? E por que ela é a primeira missionária? Porque ela foi a primeira a ser escolhida a fazer parte desse projeto de Deus na humanidade, na Terra, né? E ela não teve medo, aceitou todas as dificuldades, tudo aquilo que foi imposto, né? No sentido, sem obrigação, ela foi consciente, ela pôde dizer não, mas disse sim. E assim como nós podemos dizer não a qualquer momento, mas se estamos na caminhada até hoje é porque dizemos sim. Temos que fazer isso todo dia, todos os dias. Isso acontece com a gente, né? Você pode fazer isso, você pode ajudar na paróquia, você pode ajudar na comunidade. Aí é você que vai decidir, né? Se você quer continuar dizendo sim, como discípulo, missionário, batizado, permanente. Seu batismo você não perde. Não é necessário batizar várias vezes, é uma vez só e pronto, né? Então, você é um batizado, então tenha certeza que nesse seu batismo, Deus já está construindo um cristão, e a gente é construído não só quando é batizado, a gente vai se construindo ao longo do tempo, né? Com as formações que a igreja vai nos oferecendo, e com a nossa participação, principalmente com a nossa participação dentro da comunidade, se inserindo dentro dela, e obviamente, apesar de ter as nossas vidas particulares, social, no sentido de faculdade, trabalho e essas coisas todas,
o tempo para Deus a gente nunca pode tirar, porque é uma missão permanente, Deus está dentro de nós, e a partir do momento que nós temos essa consciência, a gente vai fazendo as coisas com muita naturalidade, sem obrigar ninguém a pegar cargos em igreja, a servir a Deus, porque recebeste graças, dá-se de graças, né? E isso a própria palavra de Deus nos diz, e é mais dar sem dar do que em receber, porque servir a Deus é um privilégio. Nesse sentido que é por isso que não se pode obrigar. Servir a Deus é um privilégio. São poucos os que servem, mas os que servem são privilegiados. Vamos dar continuidade aqui no documento. Ele fala aqui, mais um passo aqui do documento. O sexto, né? Isso. Deixa eu pegar um bonitinho. Isso, pessoal. Vamos lá. O espírito e a pedagogia da missão permanente nas atividades previstas na ação ordinária. A Igreja do Brasil é animada por diversas experiências e iniciativas missionárias significativas, mesmo que não tenham visibilidade em termos de território nacional, elas imprimem o espírito missionário nos lugares onde acontecem. Muitas dioceses e regionais estão vivendo atualmente a rica experiência das Santas Missões Populares. Outras já o fizeram em anos recentes e poderão retomar seu dinamismo na missão continental. Ou seja, gente, essa experiência que nós tivemos assim da missão das missões populares, importantíssimo, muito rico, só que é só o início. É só o início para acender o fogo que estava meio apagadinho, né? E é importante que essa missão, mesmo que fique em 1, 2 ou 3 dentro da diocese, né, quando as pessoas vão implantar essas santas missões populares, mas o importante é que ficou, que a gente não se sinta como fracassado, que no momento talvez foram 100, 200, 500 por obrigação, e ficaram 3, 4 ou 5. Louvado seja nosso Deus, como eu disse, são privilegiados, o documento mesmo disse aqui, né? O documento reforça cada vez mais, o 88, a nossa revelação de assumir nosso protagonismo missionário, de assumir a missão na comunidade, a missão na família, a missão em todos os locais por onde a gente quer passar, certo? Então vamos lá. Como a igreja somos desafiados a dar um novo caráter missionário às atividades assumidas conjuntamente. Campanha da fraternidade, campanha da evangelização, mutirão para a superação da miséria e da fome. E as outras atividades desenvolvidas nos diferentes organismos e comissões. Da mesma forma, somos desafiados a entrar decididamente com todas as forças nos processos constantes de renovação missionária, a progressiva setorização e descentralização das estruturas pastorais, transformando as paróquias em rede de comunidades, ajudará a passar corajosamente de uma pastoral de manutenção para uma pastoral decididamente missionária. Ou seja, nós temos que perder aquela ideia de revanchismo dentro da igreja. Existe muito revanchismo. As pessoas pensam, não é pastoral A é melhor que a B, e é que a B é melhor do que a C, e a C é melhor do que a D. Ou seja, nós somos um conjunto, nós somos um só, todos são missionários, tanto a pastoral do A, como da B, como da C, como da D, todos servem a Deus com amor, com carinho e, veja bem, conscientemente, que é isso que Deus quer. Deus não quer nos forçar a ser escravos, Deus nos quer como servos, né? Servos, aqueles que aceitam de dar o seu sim sem imposição. Escravos não têm imposição. Escravos têm que aceitar ser escravo. Escravo tem que fazer coisas que não querem. Nós não somos servos. Nós somos livres para dizer sim ou não. Né? Escravos não têm opção. Nós somos servos. Então, seja servo, seja consciente. Se você sentir no seu coração em servir, sirva a sua comunidade. O espírito é o compromisso missionário. O espírito e o compromisso missionário perpassam transversalmente toda a atividade eclesial. Cabe, portanto, a cada organismo programar em sua atividade este espírito de missão continental. Ou seja, a missão continental ela não para, a missão continental ela
ela é organizada, né? E nós precisamos cada dia mais nos organizar para a missão continental, de continentes, né? Assim como existe também essas missões que são a Jornada Mundial da Juventude, que acontece, né, de 2 em 2 anos. A gente tem aí, se não me engano, de 2 em 2 anos, pude estar no Rio de Janeiro, recentemente no Panamá teve um também. São muito importantes a gente se organizar para essas missões, porque são missões, você está ali em missão, em uma grande reflexão, junto com todos os povos, né? É um momento onde você une vários continentes em um só país, em um só local. Isso é muito bacana. Importantíssimo a gente se organizar, para sempre fazer parte, sempre estar fazendo parte desses momentos inesquecíveis que são de formação e também de muito aprendizado para a vida de um missionário. A diocese na missão continental. Agora, essa parte aqui, da diocese na missão continental, muito tranquilo, gente, para falar dessa diocese na missão continental, porque eu me sinto mesmo missionário assim, desde quando eu tive a experiência da primeira missão jovem, né, aqui em Vila Maria, aqui na minha cidade de Barra de Garças, foi muito importante. Acho que a missão, acho não, tenho certeza, a missão, ela veio para resgatar algo que estava perdido, talvez, algo que estava perdido, não talvez, que estava perdido mesmo dentro de mim, para me identificar cada vez mais com a igreja, com o povo de Deus e com aquilo que eu tenho que fazer. Mas voltando aqui aos ensinamentos, a diocese na missão continental, a diocese em todas as suas comunidades futuras é chamada a ser comunidade missionária, portanto, o sujeito da missão. Ou seja, nós estamos sempre sendo convocados. Revisar o plano pastoral de Luz da Aparecida e das diretrizes gerais da ação evangelizadora, a fim de dar-lhe grande renovação missionária, que contemple com sinal de maturidade em missão. Criar ou reforçar uma comissão central com a finalidade de animar as missões diocesanas. O COMID, dessa vez nós temos aqui na nossa diocese de Barra de Garças. Elaborar subsídios para a formação de agentes da pastoral e de evangelizadores em vista de realização do projeto missionário. Oferecer uma proposta de cursos de preparação e de retiros populares para os agentes de pastoral e os evangelizadores. É importante você colocar as pastorais, os movimentos, nesse sentido aqui, separadamente, ou seja, só para as pastorais, vamos fazer esse momento de missão, e depois você vai e organiza uma agenda que é muito difícil, mas é importante. Seja um dia só, gente. Você vai lá e explica o que é missão também para os movimentos, né? Pega um final de semana para as pastorais, depois outro final de semana para os movimentos, e cada um, né, obviamente você vai criando essa empatia, essa alegria de servir a Deus, né? As pastorais vão entendendo o real significado. Mas é importante também, óbvio, fica aqui uma sugestão, que se puder, obviamente, unificar essas duas pastorais, os movimentos, fazer um só, é ótimo, lógico. A gente sabe que às vezes, pelo calendário, nem sempre é possível. Mas se for necessário, pelo menos pegar primeiro as pastorais, depois os movimentos, e fazer isso parte a parte, né? Depois juntar essas partes, né? Porque a igreja é um corpo, né? E essas partes não podem ficar de fora. Elas têm que ser formadas, mas elas não podem se desgrudar. Elas têm que estar sempre junto. Tendo esse cuidado, a gente vai avançar muito num sujeito missionário permanente que devemos ter essa consciência de ser. Elaborar subsídios de formação de agentes pastorais, oferecer uma proposta de curso de preparação e de retiros populares para os agentes pastorais e os evangelizadores, realizar trabalho em conjunto com as dioceses vizinhas, em províncias eclesiásticas ou de regional, consciente de comunhão eclesial, o COMIRE, que também nós temos aqui na nossa diocese, então é muito importante todo esse processo
né, que é onde as pastorais, os movimentos vão ser enganjados cada vez mais. O documento de 88, ele vai deixando assim muito claro qual é a função da diocese na missão continental. É de agregar, não é de ficar só na paróquia, na comunidade. É de muito além, né? Temos aqui hinos regionais, né? Então a missão cresce, a missão vai dando fruto, ela vai indo além daquilo que alguns podiam imaginar que era só mais um movimento ou só uma pastoral. Não, é uma missão permanente que nós temos que nos organizar para que possa ganhar grandes proporções, não só na nossa cidade, não só na nossa cidade, não só na nossa diocese, mas em outras, e entrar nesse estado de comunhão. Programação. Respeitando e animando a caminhada de cada regional, diocese e comunidade, apresentamos os seguintes incentivos. Subsídios para o projeto Brasil na Missão Continental. Estudos em torno do Lexo Divino e do Querigma, com roteiros para grupos de reflexão, ciclos bíblicos, subsídios homiléticos, coletâneas de cantos missionários e santas missões populares. Ou seja, todos esses campos, obviamente, assim como a leitura, o querigma, toda essa dinâmica, ela é importantíssima para que a gente possa realmente estar em estado de alegria, né, em estado de comunhão, não só para criar uma identidade de missionário, mas para trazer a igreja conforme o local. Né? Se você sentir também que existe um local da missão que pode abrir uma brecha, que se pode tocar, às vezes, uma música da renovação carismática, né? Mas um pouco mais animada, por que não abrir essa brecha? Eu acho que pode. Não necessariamente temos que levar ao pé da letra cantos missionários e santas missões populares, ou seja, é importante cantar as missões, é uma das orientações, cantar os cantos missionários, das santas missões populares, sim, porém não necessariamente podem ser o único. Tudo pode ter a sua flexibilidade de atender uma demanda no sentido de ter esse olhar de igreja, né? O olhar de igreja ele não é um olhar de uma parte, de uma pastoral ou de um movimento. Ele é um olhar de um todo. A gente pode sim fazer, obviamente, essa construção de outros cantos também que venham de outros pastorais ou movimentos em determinados momentos do evento, certo? As comissões episcopais na CNBB contribuirão na elaboração de subsídios no processo de formação dos missionários para a presença missionária, em especial de leigos e leigas na comunidade eclesiais nos diferentes campos da missão na sociedade. Sob a indicação do Conselho Permanente, formar uma equipe de multiplicadores com delegados de cada regional para acompanhar o projeto nas diferentes iniciativas missionárias para que o Espírito suscite em nosso país. O Instituto Nacional da Pastoral, INP, realiza em agosto de 2008 um seminário com o título A Igreja, Comunidade de Comunidade, para o estudo de Aparecida das BGAI. Para os próximos anos haverá seminários sobre Pastoral Urbana 2009, sobre o fenômeno religioso e os novos cenários religiosos em 2010, como também estudos e publicações sobre a evangelização e as culturas, a mobilidade humana e estruturas de exclusão. Ou seja, a igreja está sempre preocupada com diversos temas, né, diversas temáticas. Existe aí a campanha da fraternidade, pelo qual algumas pessoas não estão concordando pelo fato de ser na quaresma, não que ela não seja importante e relevante para outros momentos dentro da igreja, né? Ela só não na quaresma, que ela não pode ser importante. Algumas pessoas estão dizendo pelo fato de estar se usando o cunho político, esse tema quaresmal que é tão importante para nós católicos, né, apostólicos romanos. Então temos que ter esse cuidado, né, obviamente, com esses temas que não são trabalhados de uma forma a vir a estar em comunhão com Cristo. Mas tirando isso, nós vejamos aqui que esses temas pastoral urbana,
a mobilidade, bans, estruturas de exclusão, todos são os temas que a gente sempre vê na quaresma, mas são temas que são no nosso cotidiano, que podem ser trabalhados mensalmente, né? Podem ser trabalhados mensalmente, e que tanto o COMID, né? Comipa das paróquias, COMID regional, que seja, ou seja, todos os organismos da igreja, eles podem trabalhar juntos, devem trabalhar juntos, unidos, para justamente a causa única a causa única é essa, trabalhar em prol dos excluídos, em prol daqueles que necessitam, né? Em prol de causas de pessoas que estão, como eu disse desde o início, à margem da sociedade. Mas é necessário que a gente possa criar essa consciência. Aos poucos vamos criando, acredito eu. Com gestos concretos, conforme a realidade de cada lugar, sugerimos encontro com os latino-americanos que vivem no Brasil, encontro com brasileiros que vivem no exterior e fortalecer a presença missionária junto aos brasileiros no exterior, envio de missionários adjacentes, escolha e formação de novos missionários. É sempre importante estar caminhando assim, né? Dentro desse cronograma, né, que o documento 88 ele orienta bastante com o missionário, né, permanente deve ser. Fortalecimento, descoberta de novas formas de ação missionária, dentro do espírito missionário, fortalecer os ministérios do acolhimento e da visualização em visitas missionárias aos novos ambientes, estimular o uso do ritual de bênção dados pelos leigos, aprovado pelo magistério da igreja. Olha só, estimular o uso do ritual de bênção dado pelos leigos, pelo magistério da igreja, que é um dos documentos, né, que é um dos documentos centrais, um dos documentos centrais da igreja, não é o central, é um dos documentos centrais da igreja. E que dá, não é que dá poder ao leigo, mas que dá mais liberdade ao leigo de ser um missionário e saber que o leigo ele pode abençoar os alimentos, o leigo ele pode abençoar a água, lógico que pode. Né? Somos batizados, somos leigos, somos batizados, todo batizado, todo aquele que crê que for batizado será salvo, e a igreja dá poder sim, para que nós possamos abençoar a nossa casa, abençoar as águas, não só porque a gente tem muito aquela imagem do padre, só o padre que pode, o papa, o bispo, né? Não, você leigo pode sim estar abençoando as casas, pode abençoar a sua própria casa, abençoar o seu alimento, e tantas outras coisas que você pode abençoar, que muitas vezes você achava que só tinha validade com o padre. A partir do seu batismo você pode muitas coisas, e a gente vai descobrindo isso, né, ao longo das formações. Né? Então, por isso não fique fora da formação. Seja um cristão consciente. Nós vamos fazer até uma campanha, né? Seja um cristão consciente, porque cristão consciente não vive inocente, não sai da igreja e participa da comunidade. Vamos lá. Dentro do espírito missionário, favorecer os ministérios de acolhimento e da visitação de visitas missionárias aos novos ambientes. Então, nós temos que sempre ter essa visão de que ser missionário, obviamente, também perpassa por fazer visitas, né, às casas das pessoas, não só quando tem, como disse aqui, quando tem, não, vamos fazer um mutirão no mês tal, que é o mês missionário. Não, você pode fazer isso talvez no final de semana. Irmão, tem um tempo aqui, um domingo, esse tempo aqui, vamos lá fazer uma visita. Pode comunicar com a pessoa, vamos lá fazer uma visita. Comunica, obviamente, com o seu coordenador, né? Tudo, a gente vai estar. Mas antes de tudo isso, tem que ser organizado, tem que ser pensado, obviamente, né? Você comunica com o seu coordenador do COMIPA, do COMIRI, ou seja, da pastoral que você está envolvida, para que possam mover essa ação, fazer esse tipo de ação, né? Então, cada um fica responsável. Olha, domingo eu vou estar responsável por visitar onde tal, nessa escala, assim como tem na missa, temos o ritual das leituras, cada domingo tem ciclano que vai para cá, ciclano que vai ali para cá. A gente pode também se organizar para estar mais presente na vida das pessoas. Estimular o uso do ritual da bênção dadas pelas leigos, aprovado do ministério, em termos de visualidade pública, mobilização para um ato público contra
o desmatamento da Amazônia ou contra a destruição do Cerrado ou em defesa do aquífero Guarani. Ou seja, essas causas sociais, né? As causas que vêm, que estão acabando com o nosso planeta, que estão realmente impactando na nossa vida, na vida da população. A gente pode sim se meter e é um dever de todo cristão gritar, né, junto às autoridades competentes. Por isso que é importante nós, como cristãos leigos e leigas, missionários, estarmos organizados para ter esse grito mais forte, certo? Porque o cristão gritando sozinho não faz tanto barulho quanto vários cristãos que se unem gritando por diversas causas que estão aí, né, à mercê dos nossos governantes que deixam a desejar e pensam só em si mesmos. Vamos lá. Vou colocar-se em sintonia com o 12º Intereclesial de Séries que acontecerá em Porto Velho, tendo como tema ecologia e missão. Ou seja, aqui fala das séries, mas obviamente que nós temos que nos conectar com todos as pastorais, movimentos e organismos da igreja. Né? Assim como o laicato também, o laicato ele tem função de estar dando essa dinâmica, de organizar, né, exatamente essa questão das pastorais, dos movimentos, para se unirem em uma causa só. Né? Porque a igreja, novamente, o documento do 88, ele reforça para a gente aqui, né? Ele é uma só, nós somos partícipes de uma igreja que é só, né? Constituída uma igreja una. Essa igreja católica tem que fazer valer essa palavra una, né? Unidade. O católico se diz muito católico, porém ele não tem provado, não precisa provar para os outros. Ele tem que provar para Deus mesmo e para ele, principalmente para ele, que ele é um católico consciente e que ele vive numa comunidade que não é guerrilha, assim, que é um momento ali de diálogos e de obras que devem ser executadas em unidade. Estimular a inserção das religiosas, institutos e organismos para que sejam presença missionária nos contextos local, nacional e internacional. Ou seja, a vida religiosa a todo momento é importantíssima, né? Quem participou bastante de igreja que nunca pensou em ser padre e tudo mais, né? Então a gente tem muitas funções dentro da igreja como vida religiosa. Sabemos que as irmãs, os padres têm participação ativa na vocação dos jovens, e a gente sabe que os leigos também, leigas, nós precisamos começar a criar essa consciência de que nós também temos nosso dever de leigos conscientes, de ajudar nesse processo de vocação para a nossa sociedade, para a nossa diocese, nossa comunidade, enfim, para o reino de Deus. Despertar, apoiar, estimular e rezar pelas vocações missionárias. Né? Exatamente. Todo missionário, padre é um missionário, bispo é um missionário, papa é um missionário, o leigo é um missionário, a leiga é um missionário, todos nós somos missionários. Possamos uns aos outros rezar pelas nossas vocações, para que a gente possa cada dia mais se fortalecer. Bom, estamos aqui na conclusão. Até que foi rápido, né? 48 minutos ainda. Quase nem uma hora não foi ainda, né, gente? No espírito de serviço, somos todos convidados a nos envolvermos no trabalho missionário para que a missão seja assumida sempre mais pelas comunidades cristãs do Brasil, dialogando com toda a sociedade. Ou seja, o documento de 88 ele reforça que o diálogo é a melhor saída, né? Dialogando não só com nossas comunidades católicas, mas também com outras denominações, religiões e também, obviamente, poderes públicos, para que a gente possa chegar, assim, a um denominador comum para o bem da nossa cidade, para o bem da nossa região, para o bem do nosso estado, para o bem do nosso país. Nesse sentido, compreendemos que o ardor missionário dará à Igreja um dinamismo próprio, caracterizando pelo espírito de abertura, universalidade, diálogo ecumênico, itinerâneo, serviço e radicalidade cristã.
Mais uma vez, o documento 38, ele enfatiza o ecumenismo, né? Que possamos trabalhar esse ecumenismo dessa forma, né? Itinerante, ou seja, bem dinâmica, de uma forma que não só eu, que a minha verdade não prevaleça, mas que eu deixe com que o outro também possa ter o seu lugar de fala. Isso é importantíssimo, né? Sem serviço e radicalidade cristã não quer dizer ser um cristão que é um cristão radical e não dá espaço para ninguém, é um cristão fanático, é um cristão que só a sua verdade que deve prevalecer. Radicalidade no sentido de tomar atitudes, né? De ir promover esses encontros, dar espaço a todos e mostrar, bom, eu sou cristão, eu dialogo, eu sou radical, eu tenho atitude. Essa é a radicalidade cristã que Deus quer para cada um de nós, né? Possamos sair dos projetos e possamos caminhar com eles, a sair das nossas mentes projetos ou do papel e possamos caminhar com eles com uma grande atitude missionária cristã, leigos e leigas. Foi a mãe Aparecida quem, levando-nos pela mão, inspirou toda a profunda conversão missionária de nossa igreja, que ela continue a fecundar o projeto Brasil na missão continental. Amém, né? Que é nossa, é muito bonita a Aparecida, né? Aparecida para quem já foi dado, é muito lindo você contemplar cada lugar ali realmente tem um grande significado. E é obviamente que algumas pessoas não foram lá também, mas já viram pela televisão, né, Aparecida. Então, identificam aquela sensação de um lugar de fé. E é isso que nós temos que preservar mesmo, esse lugar de fé em nossos corações, que é o que a mãe Aparecida sempre nos coloca, né? A imagem de Nossa Senhora Aparecida nos coloca ali como aquela virgem que foi, né, pelos pescadores, e que a imagem de uma mulher pobre, de uma mulher humilde, de uma mulher que aceita o sofrimento sem reclamar. Que assim possamos seguir a missão. Impulsionado pelo Espírito, sentimos que este tempo de graça, de missão continental, está aí para ser vivido plenamente com coragem e alegria. Vamos todos à missão, ficarem cheios do Espírito Santo e anunciarem corajosamente a palavra de Deus. Então, o documento ele dá coragem a todos nós, né, para ir firmes na missão, sabendo que vai haver divergências, que vai haver realmente dificuldades, porém a vitória é certa para aquele que tem coragem, para aquele que tem em Deus, para aquele que vive sua missão com alegria e aceita o seu fardo, que apesar de ser pesado, quando nós precisarmos, podemos sempre estar cientes que Deus está nos ajudando nesse fato. E se Ele nos dá a missão é porque temos condições de realizá-la. Esse despertar missionário na forma de missão continental exigirá a decidida colaboração das conferências episcopais de cada diocese em particular. Levemos nossos navios mar adentro, com o poderoso sopro do Espírito Santo, sem medo das tormentas, seguros do que a providência de Deus nos proporcionará grandes surpresas. Então, que possamos mergulhar, né, nessa água viva que é Jesus, nessa fonte nova que é a missão, e nos impulsiona cada vez mais porque Deus está junto conosco. E isso é que faz de nós, né, cada vez cristãos conscientes e impulsionados pela fé que se chama Jesus Cristo. Né? Todas as vezes que estivermos com fome e sede, possamos ir e buscar essa força nele. E o seu Espírito Santo de Deus que está conosco em todos os momentos. Então, amados e amadas irmãs, aqui para finalizar o documento 38, tá aqui diz bem assim, vocês estão vendo aí certinho, mas fontes para consulta, né, diretrizes gerais, gestão realizadora, são os documentos aqui que foram utilizados, né, Comissão Episcopal para a Missão Continental, os assessores Padre José da Silva, né, Padre Ademar, que ajudaram a colocar, né, para ajudar a implementar este documento da CNBB 88, tá certo? Então, Deus abençoe a cada um de vocês, amados e amadas irmãs,
e até o próximo documento que a gente possa estar estudando junto, que seja 1 hora, 2 horas, que seja 10 minutos, 1 minuto, 30 segundos. Importante que a gente possa evangelizar, ainda mais agora, nessa nova era digital, onde cada um de nós temos o nosso espaço de poder falar de Deus. E espero muito que os nossos amados e amadas irmãs possam compartilhar, possam realmente levar esse vídeo para muitas e muitas pessoas, porque se a gente deixa o conhecimento de Deus, né, só para a gente, de que adianta? Né? De que adianta se encher de conhecimento, de informações, se fica só para mim? De que adianta eu ter, um exemplo aqui, fazer uma analogia, você ter tanto dinheiro e não ter aonde gastar? Da mesma forma, conhecimento. Nós temos que gastar conhecimento. Se nós temos muito conhecimento, nós temos que gastar conhecimento, colocá-los para fora, para que muitas outras pessoas possam adquirir esse conhecimento e assim sucessivamente passar adiante, né? E aquela pessoa que tem muito dinheiro e ela acaba gastando aquele dinheiro com a funcionalidade de comprar alguma coisa, ela também vai depois instituindo para outras coisas, né? Por mais dinheiro ou por outras coisas que ela queira, ou seja, sempre vai ficando enriquecido, nunca vai se desabastecer. É como a água, né, gente? Se você está cheio demais de água, sedento de água, então você não precisa mais de água, você está cheio de água. Então deixamos essa água jorrar para que as outras pessoas também possam sentir essa frescura, né? Sentir essa alegria. Ah, estou aliviado. Nossa, está fazendo tanto calor, mas com essa água agora, nossa, como cai bem, né? Possamos jogar essa água do conhecimento divino para as outras pessoas através das redes sociais. Já é um bom início, né? Um excelente início. Tem uma grande potência, uma grande força. Basta a gente saber como usar. Então, peço que aqueles católicos que têm consciência, ou cristãos que não sejam católicos, mas que tenham consciência, que gostarem do vídeo, possam compartilhar, né? Possam compartilhar daquilo que é bom, daquilo que realmente faz alegrar o coração de Deus, né? Saber qual que é a nossa função aqui na Terra, essencialmente como missionário, partindo do princípio de Maria, que disse seu sim à primeira missionária, possamos ter cada dia mais a nossa fé vivada em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Que Deus abençoe a cada um de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.